presidente do Sindicato de Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte, nosso Sindibel, para que ele traga a discussão e as considerações. Israel, bom dia, com você a palavra. Bom dia, deputada Beatriz Cerqueira. Cumprimento aí presidindo essa audiência. E gostaria aqui também de agradecer ao deputado Celinho, ao deputado André Quintão, que pediram a realização dessa audiência e também o convite ao Sindibel. Eu me coloco aqui como presidente do Sindibel, que representa os servidores, a maioria dos servidores de Belo Horizonte, e também como vice-presidente da FESEMP, Federação de Servidores Públicos Municipais, que representam os sindicatos de Minas, Goiás e de todos os estados também do Nordeste. Bom, diretamente na questão da PEC, na verdade, a gente está num contexto maior. Nós tivemos, em 2017, a reforma trabalhista. Na reforma trabalhista, como em todas as outras reformas que estão sendo colocadas, foi vendido que essas reformas trariam modernidade para o Estado, trariam criação de milhões de empregos e nada que foi prometido, pelo que já foi aprovado e está em vigor, foi cumprido. Não temos modernidade no Estado, ao contrário, está sendo feito a desestruturação do Estado brasileiro e o número de desempregados cada vez aumenta mais e os empregos que tem são empregos fragilizados. Na reforma trabalhista, só para citar um ponto, acabou-se praticamente com a justiça gratuita. Com isso, os servidores, os trabalhadores, ficam com medo de entrar com ação judicial, porque não tendo ação gratuita, se perde, ao invés de receber o direito, ele tem que pagar. E a nossa justiça, todo mundo sabe, cada juiz pensa de um jeito. O mesmo processo, um trabalhador ganha, o outro perde, e o que perde vai ter que pagar. E isso inibe os trabalhadores de acionarem o judiciário. Então, a justiça foi privatizada para o trabalhador. Depois nós tivemos, em 2019, a reforma da Previdência, que também a gente não precisa falar todos os pontos negativos. 2020, a lei do congelamento. E aí cabe até uma ressalva. Na lei do congelamento, Belo Horizonte, por exemplo, tem uma interpretação que não é só congelar, é confiscar o tempo trabalhado. O Estado teve uma interpretação até mais avançada, porque não congelou o tempo, congelou o pagamento. Mas a partir de 2022, o trabalhador do Estado não tem as suas perdas, as suas vantagens, que por acaso depender de tempo. 2021, nós tivemos a PEC emergencial. E a partir de agora, a partir do ano que vem, nós temos a situação, se as prefeituras, o Estado, ele gastar mais de 95% em relação ao que ele arrecada, congela-se todos os reajustes, todos os benefícios que o servidor teria direito. Temos agora a reforma administrativa e tem também a reforma tributária, que a gente ainda não está falando nela. Mas a reforma tributária é só um exemplo. Para as empresas que pagam vale-refeição, vale-alimentação, hoje elas podem descontar do imposto de renda. Na proposta que está sendo colocada, elas não vão poder mais descontar. O que vai acontecer? A maioria das empresas, e não estou falando de servidor público, a maioria das empresas vão parar de dar o vale-refeição e o vale-alimentação para os seus trabalhadores. Então é um conjunto de normas, né, que vai rumo ao Estado mínimo. No caso da reforma administrativa, nós temos primeiro o fim do regime jurídico único. O Rogério citou. Vão ter algumas categorias que vão ser categorias consideradas de Estado. Mas quais? Porque boa parte da reforma, e esse é outro problema, para votar a PEC mudando a Constituição, precisa de um quórum qualificado, de uma maioria grande no Congresso Nacional. Mas a reforma está colocando que as mudanças, as regulamentações, é votação simples. Então, com maioria simples, eles vão poder fazer o que quiserem nas regulamentações posteriores. Os
cargos que estão sendo criados, além, né, as novas formas, não vai ter mais concurso, já que eles vão poder contratar por tempo indeterminado e também por tempo determinado. As funções de gerenciamento, os cargos de liderança e assessoramento, os gerentes, pelo que está colocado, tudo passa a ser recrutamento amplo. Então, hoje nós temos no governo federal, no governo estadual, no município, os cargos de gestão, um percentual é de servidor da casa. O que está sendo criado nessa reforma administrativa é abrir a possibilidade de quem estiver no governo de plantão colocar um monte de cabo eleitoral na gestão do Estado. E aí vem vários prejuízos, né? Aqui não dá, o tempo é curto para a gente poder fazer uma análise de todos os prejuízos que essa reforma traz, né? Mas nós temos um exemplo da comissão aí, da CPI. Aquele servidor, irmão do deputado, tudo bem, era irmão do deputado, mas ele era servidor de carreira. Ele foi lá e fez uma denúncia de irregularidade, falou, não vou assinar esse documento. Sendo um servidor, mandá-lo embora fica mais difícil. Vão ter que arrumar alguma historinha para poder fazer a demissão dele. Mas no novo cenário que se coloca, qualquer servidor que esteja numa função de responsabilidade, vendo alguma coisa errada, ele vai se calar. Porque se ele abrir a boca, ele vai ser exonerado. E aí essa reforma, eu vejo muitos servidores iludidos, que ela só vai atingir os próximos. Não, ela vai atingir os atuais. Vai atingir os próximos e vai atingir a sociedade. Então, a luta contra essa reforma, ela é uma luta para manter o Estado brasileiro. E aí tem muitos mitos que se colocam, um dos mitos, que o Estado brasileiro ele é inchado, por isso tem que fazer essas reformas para reduzir o número de servidores. Mas reduzir servidores aonde? Reduzir o número de assessores dos parlamentares? Para acabar com, em alguns casos, com rachadinhas? Porque coloca lá um deputado lá federal, coloca 60 assessores. Não tem nem espaço para os caras trabalharem dentro do gabinete. Reduzir os privilégios dos juízes? Não. É para atingir o profissional da saúde, que atende a população que precisa do Estado. O Brasil, comparado aí com as grandes economias do G20, ele tem o menor dos índices relativos de servidores para atender a população. Faltam médicos, especialistas das unidades de posto de saúde, faltam escolas, e aí a pessoa tem que pegar o filho dela e cruzar uma cidade inteira para conseguir uma vaga. Esses são os servidores públicos que faltam. Então não existe essa história de Estado inchado. Na outra PEC que está sendo discutida, está sendo colocado, aliás, não a PEC, está sendo colocada a discussão sobre o piso, aliás, o piso não, sobre o valor máximo que pode receber o servidor público. R$ 39.200. A maioria dos servidores, e eu falo do município de Belo Horizonte, porque o do município ele recebe menos, a maioria dos servidores recebe menos de R$ 3.000. Um professor, um servidor, para chegar no teto do INSS de 39.200, esse servidor vai ter que trabalhar, se ele ganhar R$ 1.100, vai ter que trabalhar 72 mil anos. Se ele ganhar R$ 3.000, com os reajustes que às vezes tem, às vezes não tem ano a ano, ele vai ter que trabalhar 10 mil anos. Então nós temos no país uma distorção salarial imensa. Quando vem com as reformas, usa a argumentação de quem está lá no topo. Tem privilégio, tem alto salário, não trabalha. Só que a reforma, no final, ela vai atingir quem está na base da pirâmide. Belo Horizonte, eu dou um exemplo com essa reforma administrativa. Nós temos política de penduricalho em Belo Horizonte. O Estado acabou com o Quiquém, Belo Horizonte ainda tem. Mas por que ainda tem penduricalho em Belo Horizonte? Porque é uma política
pensada para ser aplicada. Os salários são baixos, criam abonos, mantém o quinquênio, cria gratificações que não vão para a aposentadoria. Então, quando a gente pega o plano de carreira da saúde em Belo Horizonte, o nível 1 de um técnico de enfermagem é R$ 1.500. Aquele que está há 20, 30 anos na prefeitura, por causa dos penduricários, está recebendo 3 mil. Mas amanhã, se fizer um concurso, sem quinquênio, sem a progressão a cada 3 anos, o que entrar vai entrar com R$ 1.500. Nós não vamos ter ninguém querendo nem fazer concurso público se houver. E na hora que você não tem os profissionais de saúde, porque ganha-se mais sendo um cuidador de idoso do que um técnico de enfermagem, quem é que vai ser prejudicado? É aquele cidadão da periferia que não consegue pagar uma mater dei. É aquele cidadão que precisa do postinho. E vai chegar lá, não vai ter médico, não vai ter enfermeiro, não vai ter técnico, porque é o tal do Estado mínimo. Então, acho que nem preciso falar muito mais sobre isso. Hoje à noite, né, o deputado Rogério Correia tem sido um parlamentar em Brasília que, de fato, assim, tem cumprido o seu papel. Ele se aproxima dos sindicatos. Ele não espera o sindicato ir atrás dele. Hoje à noite nós vamos ter uma live do Sindibel e da FESEMPRE para Minas, Goiás e os estados do Nordeste. Vão estar presentes nessa live, além do Rogério Correia e o Rui Falcão, e a deputada Alice Portugal, da Bahia. E nós vamos falar com os servidores municipais, porque precisa que os servidores municipais se mobilizem, entendam o que é essa reforma, para a gente fazer pressão em cada deputado, que vai estar nas suas bases com o recesso parlamentar agora, porque tem eleição ano que vem. Então, nós temos que fazer essa batalha. No dia 29 e 30, a Frente Mista Parlamentar Nacional está fazendo um encontro, uma live, com todos os sindicatos do Brasil inteiro, né, para a gente organizar ações efetivas. No dia 3, tem a sinalização de um ato em Brasília, e nós vamos ter que parar esse país. Sindicalista que tem medo, sindicalista que quer ficar em casa, nesse momento, não é a hora certa. E eu falo pelo Sindibel, sou presidente do Sindibel, nessa pandemia, o Sindibel não fechou as portas, porque nós representamos a saúde, que trabalhou mesmo sem vacina, a guarda municipal, os fiscais, a assistência social, a SLU. Então, nós estivemos lado a lado com os nossos trabalhadores e vamos estar lado a lado com os nossos trabalhadores nessa luta. Para encerrar, eu nem olhei meu tempo, eu queria fazer aqui um pedido à deputada Beatriz Cerqueira, mas também a todos os outros deputados que estão presentes, acompanhando, eu não sei todos, mas o deputado aí, Betão, a Ana Paula, eu queria fazer um pedido para os deputados. Nós entramos com ação judicial, houve uma lei federal afastando grávidas, lactantes, por causa da pandemia. Não existem estudos suficientes que garantam a segurança das vacinas para esse grupo. A lei federal foi aprovada, mas lá fala trabalhadoras. Não fala servidoras. Diante disso, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde, interpretou que só poderia aplicar a lei para seletistas, não para estatutárias. O Sindibel entrou com ação judicial, mas a ação está na mão do juiz para decidir, tomar a decisão, já tem mais de uma semana, e ele não decide. O Ministério Público entrou com outra ação na Justiça do Trabalho, no caso do Odilon Beres, porém, a Prefeitura entrou com recurso dizendo que o Ministério Público entrou no lugar errado, não poderia ser a Justiça do Trabalho, porque está falando de estatutário, não é de seletista. Então, a gente pede aos deputados que puderem, façam sua interlocução com o Calil. Não dá para pegar uma questão que é risco de vida e colocar ela só na base da interpretação técnica. A lei fala que tem que afastar, mas é seletista, não é servidora. O risco de morte, ele é igual. Então, a gente faz esse apelo final aqui e gostaríamos de agradecer esse espaço, né, e fazer um chamado a todos. A luta contra a reforma administrativa
não é uma luta de servidor, ela é uma luta para garantir que haja algum atendimento à população brasileira. Obrigado.